Já está provado que dá para você utilizar o Blender para arquitetura, mas como que eu trago os meus arquivos da arquitetura para dentro do Blender? Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você como que você importa os arquivos mais tradicionais de arquitetura para dentro do Blender de maneira simples e intuitiva. Começando por ele, o mais famoso de todos, o arquivo do AutoCAD, o DWG. O arquivo DWG é um dos arquivos mais tradicionais utilizados pela galera da arquitetura. E para importar ele para dentro do Blender pode não ser tão direto ao assunto quanto a gente gostaria. Afinal, o que seria mais importante pra gente seria pegar esse arquivo, arrastar para dentro do Blender e voilá, ele estar aqui pronto para ser utilizado. Ou então o mínimo seria que viéssemos aqui em File, em Import e encontrássemos o formato DWG aqui como formato padrão de importação. Infelizmente isso não acontece porque o Blender é uma ferramenta concorrente em relação a softwares da Autodesk, que é a empresa que hoje é dona do AutoCAD. Por essa razão que a gente precisa fazer a conversão do arquivo DWG para um formato que o Blender reconhece, o arquivo DXF. Para fazer essa conversão é extremamente simples, você pode simplesmente utilizar esse site aqui que eu estou te mostrando, que é um site chamado Cloud Convert, onde você pode meramente pegar as tuas pranchas em DWG, arrastar e soltar aqui nesse site. Daí, basta você decidir qual formato que você quer que esse arquivo seja convertido, no meu caso eu quero DXF, mas você pode colocar em formatos como vetores, como o próprio SVG, que o Blender também lê, além de formatos de documento, como por exemplo, converter isso daqui para PDF. Esse site para mim é um canivete suíço no que diz respeito a você converter arquivos de um formato para o outro. Eu uso esse site para praticamente tudo, então fica a dica aí para você, tá bom? Após converter, é só clicar em download e salvar ele no seu computador, tá bom? Como você pode ver, eu já tenho ele aqui convertido para o formato DXF, que é um formato que o Blender suporta. Entretanto, não é um formato que ele suporta automaticamente. Você só precisa vir aqui em File e ligar essa opção bem aqui em Preference. Afinal, dentro do Blender já vem vários addons juntos com eles. Esses addons só não vêm todos ligados ao mesmo tempo, que é para o Blender não ficar muito poluído. Então, você só liga o addon DXF Importer, que é esse daqui, que não tem a marcação aqui de desatualizado, quando tem essa que é esse daqui que não tem nenhum aviso ou alerta sobre ele, e quando ele estiver ativo, basta vir aqui em File, Import, e você vai poder importar um arquivo de AutoCAD no formato DXF. Com o arquivo selecionado é só clicar e deixar importar, que o Blender vai levar alguns segundinhos para processar o arquivo e voilá, você terá toda a planta baixa, todas as suas pranchas, na verdade, importadas para dentro do Blender sem nenhum problema. E a melhor parte, tudo isso daqui já está com as cotas corretas, tudo está no tamanho certinho. Se você sair medindo as cotas aqui, como por exemplo pegando essa aqui de 55, você vai ver que sim, tem 55 aqui de uma ponta a outra e você já pode começar a modelar por cima de todas as suas pranchas, beleza? Mas uma coisa eu tenho que deixar claro, você tem que entender que ao importar arquivos DWG, existe uma grande responsabilidade da pessoa que fez esse arquivo ter feito ele de maneira correta e limpa. Se você tiver um arquivo DWG que tenha muita sujeira, muita camada oculta e muita coisa perdida, obviamente o resultado da importação pode ser horrível, e isso depende do software. E dentro do meu treinamento eu mostro com mais detalhes como que essa importação pode ser feita da forma correta, então se você tiver interesse em utilizar o Blender para renderização de projetos arquitetônicos, o link do meu treinamento está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos continuar com a aula. Agora que você já aprendeu a lidar com arquivos DWG, tem um arquivo que todo mundo recebe na hora de trabalhar com arquitetura. Nada melhor do que você receber um PDF com todas as pranchas bem detalhadinhas, já com todas as cores e tudo certinho. E eu particularmente acho que essa é a melhor maneira de trabalhar com visualização de arquitetura, tá bom? Quando eu recebo uma prancha tão boa como essa que eu acabei de te mostrar, o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu meramente pego essa planta em PDF, jogo ela no meu Cloud Converter e converto ela para um formato de imagem, como JPEG ou PNG. Eu simplesmente clico nessa parte de Convert e ele vai converter cada página em uma imagem para mim. Essas imagens que eu faço o download e trago aqui para o meu computador estarão compactadas e eu vou simplesmente jogar elas aqui para dentro da minha pasta, tendo o quê? Cada uma dessas pranchas separadamente em uma imagem colorida, detalhada, com tudo que eu preciso. Então, tudo que eu faço com essa informação é pegar a imagem da prancha que eu quero trabalhar, clicar, segurar, arrastar e soltar ela para dentro do Blender, onde eu já posso utilizar essa imagem para começar a minha modelagem. Essa é a minha técnica padrão para começar qualquer serviço de modelagem com arquitetura. E repito, grandes players do mercado, até players que não usam Blender, utilizam essa mesma técnica aqui, tá bom? Então não subestime a simplicidade dessa técnica, porque todo mundo tá usando, essa é a bem da verdade. Ok, arquitetos trabalham com DWG, arquitetos trabalham também com arquivos PDF de projetos prontos, perfeito, mas e se eu quiser importar o arquivo 3D
IFC. Afinal, é muito comum que um arquiteto trabalhe com um arquivo do SketchUp, por exemplo. Como que se faz isso? Bom, aqui no meu canal eu já mostro como fazer o processo de importação de um arquivo de SketchUp e assim, várias vezes. Então vou resumir para você, mas você pode clicar depois no link que tá aparecendo aqui embaixo ou no card em cima para você ver o vídeo detalhado. Aqui na descrição eu tô deixando para você o link que eu deixo em todos os meus vídeos de importação do SketchUp, que é esse addon que você instala no Blender que importa qualquer arquivo do SketchUp sem muita frescura. Tudo que você precisa fazer é baixar ele no seu computador e não descompactá-lo, vai ficar um arquivo zip lá mesmo. E aqui dentro do Blender, procedimento padrão, é só vir em Edit, Preference, clicar aqui em Addons e instalar o addon do SketchUp Importer, que no caso já tenho aqui, como eu te falei, em arquivo zip, não precisa descompactar. Com ele instalado no seu computador, é só você clicar e ligar ele, que tudo vai estar funcionando normalmente, não tem mais que fazer muita coisa aqui. O máximo que você pode fazer é aumentar esse câmera clip aqui, para ele ir um pouco mais longe e, sabe, poder pegar cenas maiores do SketchUp. No caso, coloca aqui um 1500, por exemplo, que é para dar 1,5 km se o seu arquivo for realmente bem amplo. Mas isso nem é necessário de mexer, eu só mexo por garantia mesmo. A partir do momento que esse addon está instalado, é só vir em File, Import e clicar em Import SketchUp. Simples assim. Eu tenho aqui um arquivo de SketchUp para mostrar para vocês e eu vou importar ele aqui rapidinho no meu computador e se liga só no resultado. Depois de alguns segundinhos você percebe que, voilá, você já percebe que ele já tá todo importado aqui, ó, bem certinho do jeito que ele é, né? E aqui, um arquivo do SketchUp não tem muito segredo. Eu vou escolher uma câmera aqui que eu acho menos ruim, né? Porque essas câmeras todas estão meio complexas. E olha só que massa. Se eu coloco aqui já no modo de renderização, você já vê o Blender fazendo o trabalho dele. Se eu quiser colocar um céu, é só vir aqui em World, que é a aba Mundo, e clicar aqui na Surface, trocando a color dela para uma Sky Texture, bem aqui. Aí eu só preciso agora rotacionar o meu sol, para escolher para que lado que ele tá, subir ou abaixar ele, colocar um pôr do sol se eu quiser. Enfim, o céu é o limite, e o Blender já me permitiu ter todo esse resultado com um arquivo que foi importado em poucos segundos. Mas ok, tem um tipo de arquivo 3D agora que os arquitetos, principalmente os mais avançados, estão utilizando bastante, e eu não estou falando aqui, que é os arquivos que vêm do Revit e do ArchiCAD ou qualquer software BIM que existe aí no mercado. E aí, como que faz para trazer BIM para dentro do Blender? Existe um addon para o Blender que, assim, na minha opinião, é simplesmente insano, que é o Blender BIM. Esse addon permite que o Blender importe arquivos IFC e permite que você trabalhe os arquivos IFC dentro do Blender como se você estivesse dentro de um software CAD tradicional, como o Revit ou ArchiCAD ou qualquer outro que você goste de utilizar para os propósitos BIM. E a parte mais legal é que é só um addon desse tamanhozinho que você instala no Blender e valeu. É tipo super fácil de usar. Eu ainda não acho ele 100% bom para ser utilizado, eu diria que ele tá 70% concluído mais ou menos, ainda tem os seus probleminhas, mas já é muito promissor e já permite que você importe um arquivo BIM completamente para dentro do Blender, sem pedir para que a outra pessoa converta ele para algum formato aleatório. E a melhor parte, né, que o arquivo .ifc, ele é só um arquivo de texto, então isso é maravilhoso na hora de importar, se liga só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do Blender vai ser instalar o addon do Blender BIM, e o processo é o mesmo de sempre, tá? Dentro do site do Blender BIM, você vai clicar no botão de download, que é esse daqui, e você vai localizar o sistema operacional que vai ser o melhor para você. No meu caso vai ser o Windows, mas se você for Mac, bom, trabalha com Mac, Linux, etc. Vamos clicar aqui em download. Eu vou salvar ele no meu computador e ele é um arquivo .zip novamente, o qual você não precisa descompactar. Não precisa. Com ele salvo no computador, é só vir aqui em Edit Preference, como sempre, clicar aqui em Addons e você vai localizar onde o addon está salvo em seu formato .zip no seu computador. Localizado o addon é clicar, instalar sem descompactar e o addon já vai estar pronto para você utilizar. Basta você localizar por ele, digitando BIM na busca, se ele não aparecer logo de cara, e você vai clicar aqui em Blender BIM. Quando você ligar, o Blender imediatamente vai ganhar novas ferramentas ali no canto, que são as ferramentas BIM, tá bom? Então, a partir do momento que você vê que essas ferramentas existem, basta você vir aqui agora em File, e você vai clicar em OpenIFC Project, e aí você vai poder abrir o arquivo que você quiser trabalhar, que é o arquivo IFC. Esse arquivo, ele é nada mais do que um documento de texto, na verdade, mas ele é compartilhado por todas as ferramentas BIM. Não importa se você esteja utilizando Revit, ArchiCAD ou qualquer ferramenta BIM que você esteja utilizando. Se você gerar um arquivo IFC, qualquer outra ferramenta que suporte BIM será capaz de ler esse arquivo. O BIM é agnóstico de software. E é para fazer esse teste que eu tenho aqui esse prédio que a gente vai só clicar e a parte legal, como eu falei, é só um arquivo de texto. Realmente o BIM é um TXT. Então eu vou selecionar tudo isso daqui, né, com Ctrl A no meu teclado, dar um Ctrl C ou o botão direito e clica em Copy.
E aqui na minha área de trabalho, eu vou clicar aqui para criar um novo arquivo, que vai ser um arquivo de texto, sim, que eu vou chamar aqui de bloco bin. E abrindo esse arquivo de texto, tudo que eu preciso fazer agora é colar toda aquela informação que tinha ali e salvar ela aqui dentro, né? Então vamos dar um salve. E quando eu clicar nele para renomear, né, com F2 no caso, eu vou só mudar o TXT para IFC e vou dar Enter. Ele vai dizer que vai tornar o arquivo inutilizável, caramba. Não, vai tornar utilizável sim, presta atenção. Agora que eu tenho esse bloco bin, basta vir aqui no Blender, clicar aqui em File, e lá na minha área de trabalho eu tenho o meu bloco bin ali, que é um arquivo de texto com 10 MB. Se eu der load aqui, o que você vai ver, o Blender abrindo um projeto bin completo aqui para você. E a realidade é a seguinte, não importa o tipo de arquivo que esteja nas suas mãos, você pode importar esse arquivo para dentro do Blender sim. O Blender é uma plataforma muito aberta, é uma plataforma open source e você pode transformar esse software no seu software, você pode customizá-lo para as suas necessidades. Então você não precisa ficar preocupado ou preocupada em se colocar em uma ilha, onde só você usa um certo programa. Na verdade é o contrário, utilizando o Blender, você vai abrir os seus horizontes para trabalhar com qualquer programa que você quiser, incluindo programas que você nunca abriu na sua vida, mas que, bom, você pode converter rapidinho e trazer para dentro do Blender. Mas e aí, você sabia que o Blender era capaz de fazer essas importações de maneira tão direta ao assunto e tão simples? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E já sabe, né? Se gostou, se inscreve.